Acima do limite ou above the line é realmente um grande desafio. Eu acho que quando nós olhamos a perspectiva da Bíblia, encontramos um monte de pessoas que estiveram acima do nível. Mas nós podemos cair em um grande erro. Quando nós falamos deste tema, podemos cair em um grande erro, pensando que os logros ou as coisas portentosas ou poderosas que se fizeram é caminhar acima do limite. E eu acredito e quero mostrar pela palavra de Deus algo que realmente nos vai tirar um pouco do que nós achamos ou pensamos e nos vai dar uma perspectiva diferente do que o Senhor quer fazer por nós, para nos levarmos a ser uma pessoa acima do limite. Gostaria que você abra a sua Bíblia aí em 1 de Samuel capítulo 17. Era quase óbvio que poderíamos ter falado deste homem Davi, mas eu fiz a propósito, porque eu sei que a primeira pessoa que de repente você acha que poderia ser um cara que viveu acima do limite é o rei Davi. Mas o problema não está nesta pessoa, sino que no foco onde nós colocamos ou imaginamos que está acima do limite. Todo mundo de nós quereria que é por causa de matar o gigante. E em realidade eu conheço muitas pessoas que andam debaixo do limite, ou por baixo da linha do limite, por baixo da linha, e eles também matam gigantes. Então matar um gigante não significa que estamos caminhando acima da linha. Acima da linha não significa matar gigantes, significa na realidade outra coisa. E eu quero mostrar através desta experiência de Davi o que significa caminhar acima da linha. E eu falava com o Danielzinho, que é o Daniel, o líder aqui dos adolescentes, e me falava sobre o negócio lá da Embraer, o trabalho, que significava caminhar acima da linha, né? E foi interessante saber sobre as pessoas que caminham acima da linha, as características que eles têm. Foi uma conversa rápida, foi uma conversa muito boa na viagem do aeroporto para cá, para São José dos Campos, mas essas coisas fizeram correr a minha mente a mil. Antes então de me introduzir no tema, eu quero ler o texto bíblico aí em 1 de Samuel, no capítulo 17. Abra sua Bíblia, no capítulo 17, no versículo, eu vou ler do versículo 24, 25 e 26 só. Diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. Tinha que ser muito bonita a filha mesmo. E a casa de seu pai isentará de imposto de Israel. Esse pai tinha muita confiança na sua filha, né? Porque ele prometeu dar a filha. Imagina, não era aquela filha, né? Graças a Deus tem que ter sido aquela filha, né? Para poder dar-la como promessa, né? Porque se de repente o cara não gosta muito da filha do rei, então fica chato, né? Te dou a filha, mas não quero não, dá o outro para mim, né? Mas a filha parece que era bonita, né? E então aceitou de boa a filha, o presente. E o versículo 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta deste homem Davi. Então eu quero falar sobre acima da linha, acima do limite. Essa linha para mim é o limite que pode revelar algo que está acima ou que está abaixo. E de repente nós que somos adolescentes, aqui eu pregando entre adolescentes, nós temos essa grande luta, como podemos superarmos a nossa linha, como podemos andar acima da linha, como podemos superar, como podemos mudar, como podemos enfrentar as situações que de repente na vida nos jogam para baixo, né? E eu tenho algumas coisas aqui que quero conversar com vocês primeiro. Os adolescentes têm uma visão diferente com respeito às abordagens entre os filmes, entre as séries que os adolescentes assistem. Eu acho que todo mundo assiste aqui uma série, né? Levante a mão quem assiste série.
todo mundo assiste a série. Então são a geração da série. Antigamente suas mães assistiam novelas. Novela se diz? Novela que não terminava nunca. Novela incansável, intermináveis. Novelas que não terminavam e todo mundo terminava chorando. Porque sempre era a filha pobre que casava com um cara rico e então era salvada dessa situação, vivia um câncer terminal, se curava, depois se percebia que a mulher estava grávida de outro cara, e era todo um negócio. E suas mães ficavam na TV chorando de emoção, porque de repente o cara fortão, com barriga de tanquinho, igual a nós, com o pastor César, o pastor Álvaro, todos os pastores, assim, barriga de tanquinho. Então, esses caras se impressionavam e elas ficavam apaixonadas porque eram galantes, porque eram amorosos, porque chegavam, seguravam com o braço forte a menina, do pescoço, da cintura, davam um beijo bem apaixonado. E essa coisa fazia sonhar as pessoas, né? Hoje é o tempo dos zumbis, é o tempo do sangue, da morte. Algumas séries nos ensinam a como nos suicidar e um monte de séries que vai depender de quem assiste é o resultado que vamos ter. Então, a grande quantidade de títulos assistidos diariamente é organizada por aplicativos, mas eles não conseguem apontar seus favoritos entre as opções. Os adolescentes têm uma grande dificuldade para dizer qual é o melhor. Assistir séries se tornou um dos hobbies do momento, principalmente entre os jovens, que aproveitam o tempo livre para ficar a par das tramas. Então todo mundo quer assistir uma série. No transporte público, por exemplo, as pessoas também assistem séries. Eles são facilmente vistos no celular, no tablet, com muito foco e atenção para não perderem nenhum detalhe de algum episódio, nem perder a estação que vem ou o ponto de ônibus que tem que descer. Alguns já perderam o ponto de ônibus por causa de série. A maioria das pessoas, se perguntamos, ou uma pesquisa fez, que atrai a assistir série aos adolescentes. Primeiro, é mais curto e bem desenvolvido do que novelas. É muito mais curto, né? Por essa razão, os millennials e a geração de vocês estão fugindo de Facebook. Vocês já não estão em Facebook. Muito poucos estão ficando no Facebook. Sabe por quê? Porque todo mundo está no Instagram. Pelo menos a geração de vocês. Porque no Facebook tem que ler muito. E tudo depende de uma imagem no Instagram. Então no Instagram tudo depende de uma imagem. Então esta geração é uma geração do Netflix, disse a revista Veja. São melhores e mais viciantes do que filmes. As pessoas hoje estão viciadas nesta programação de séries. E realmente algumas séries são muito boas. Eu acho que o efeito que vai produzindo na série, nas pessoas, na forma de pensar, é o que nós teríamos que estudar dentro de um estudo sociológico. Não tenho nada para fazer. Alguns contestaram, responderam: não, eu assisto série porque não tenho nada a fazer. Então as pessoas, de acordo com este estudo, de acordo com os dados de uma pesquisa que eu comecei a investigar, certo, lá no Google, de uma pesquisa realizada pelo IG Gente, com jovens entre 18 e 24 anos, que pode ser não seja o caso agora, o motivo principal das séries terem tomado conta da rotina deles é o destaque do gênero, que se sobressai aos filmes, são vistos como melhores e mais viciantes. Tal resposta é surpreendente quando se tem uma opção de sou da geração Netflix, já que 90% deles declaram a empresa como a principal plataforma de streaming. Eles estão ligados aí na série e o internet é a sua grande aliada. A Caça aos Demônios dos irmãos Winchester, não sei se se pronuncia dessa forma aqui, Winchester é um supernatural, exibida no Brasil pela Warner, ganhou o posto de primeira série assistida por essa geração pesquisada pelo IG Gente. O gênero de suspense abriu portas para esse tipo de atração e quando misturado ao drama de amigas deu a Pretty Little Liars. Tá bem? Quem assiste essa série? Pretty Little Liars. Da Freeform, o segundo lugar na pesquisa, seguida da trama médica de Grey's Anatomy. Quem conhece Grey's Anatomy?
Amém. Grey's Anatomy está aí justamente na terceira pesquisa. Original da ABC e exibido no Brasil pelo canal Sony, também disponível no catálogo de Netflix. Por se acaso querem ver, está no Netflix. Atualmente, os jovens, por mais atarefados que sejam, como vocês, pessoas atarefadas, que estudam, que trabalham, que sacrificam um dia arrumando a cama, lavam a louça, tremendo sacrifício que vocês fazem, tem tempo ainda para ver uma série. 37% deles assistem todos os dias, enquanto 28% reservam um tempo entre 1 e 3 vezes na semana. O que chama atenção nesse grupo é que até os 22 anos se destacam por assistirem diariamente, embora 22% das pessoas com 23 e 24 anos acompanham próximo de 10 títulos, enquanto 28,5% dos de 18 anos afirmam ter perdido as contas de quantas séries acompanham. Já perderam as contas de quantas séries. Alguns também leem os livros das séries, alguns são inspirados em alguns livros, então também leem os livros. Assistir a muitas histórias de uma vez pode parecer confuso, mas acredite, é possível organizar tudo, pois existem alguns aplicativos para ajudar nessa tarefa. Carolina Cavalcanti, brasileira, 24 anos, é uma das adeptas a esse tipo de ferramentas e ela disse: estou assistindo cerca de 30 séries no momento. Uso o aplicativo TV Time para me organizar, contou a estudante. 30 séries assiste ela na Netflix. E a Netflix lançou uma proposta, uma pesquisa interessantíssima, que nos vai ajudar a nós, e você vai entender por que estou falando sobre isso depois, mais para frente. A Netflix divulgou a lista com as séries mais vistas em 2017. Diz assim: a plataforma organizou a lista em 4 rankings. A primeira, as séries mais devoradas. A segunda, as séries mais saboreadas. A terceira, as séries que mais fizeram os assistentes trair. E a quarta, as séries que mais uniram as pessoas. A popularidade das séries foi calculada com base na mídia diária de horas de visualização por assistente entre 1º de novembro de 2016 até o 1º de novembro de 2017. E um gráfico com mais detalhes da audiência na Netflix indica que o Brasil é o sexto no ranking mundial de pessoas que acessam a plataforma todos os dias. Parabéns para vocês, brasileiros. Estão em sexto no mundo. Além disso, o dia mais maratonado no Brasil foi o domingo 20 de agosto. E uma única pessoa assistiu a Ratatouille 344 vezes num ano. Uma só pessoa. Ou seja, o cara vai ser cozinheiro, sim ou sim? Vai ser chefe. Ou vai cuidar de rato, né? Vai colocar num restaurante. Ai. O gráfico então nos mostrou essa pesquisa. E a seguir as listas, eu quero falar sobre essa lista. A seguir as listas com as séries mais assistidas em 4 rankings, segundo a Netflix. Séries mais devoradas. Títulos que tiveram maior audiência e foram vistos mais de 2 horas por dia. Perdona meu inglês. Ou meu espanhol. É porque está em espanhol. Diz ingovernable. Seria ingovernável, né? Ingovernável. Greenleaf. Não? Conhece Greenleaf? American Vandal. Ultimate Best Master Brazil. Está bem falado? Está bem falado? Obrigado. Como você diz? Obrigado pela ajuda. Suburra. Sangue em Roma. NYE. Travelers. Conhecem? Não? Travelers? Como se diz aqui? Travelers? Como se diz? Travels. Obrigado pelo inglês. Muchas gracias.
Estou suicidando no inglês. Glow, ou Glow. The Keepers. Quem conhece Keepers? Não? The OA. Conhece The OA? Quem conhece The OA? Levante a mão. The OA. Bom, está na 10ª, na primeira ranking. Séries mais saboreadas agora, títulos que tiveram maior audiência e foram vistos menos de 2 horas por dia. The Crown. Quem conhece The Crown? The Crown. Annie, obrigado Annie. Big Mouth. Mouth. Obrigado, muito obrigado. Cara, gente branca. Esse é difícil. Disjoint. New Jokio. Y-O-K-I-O. Eu, tu e ela. Nossa, essa é minha, essa eu vejo. Em qual série vai? Em qual temporada vai? Já vai na 5ª temporada, né? Não? Desventuras em série. Amigos da faculdade. E Atypical. Ele levantou uma mão. Séries que mais fizeram os assinantes trair. Séries que fizeram com que as casais e os amigos vissem separadamente. Eu não quero ver contigo, quero ver sozinho. Narcos. Reason Why. Stranger Things. Quem vê Stranger Things? Uma consulta. Vocês vêm sozinho ou vêm acompanhado? Quantos vêm sozinho? Quantos vêm acompanhado? Amém. Marvel, os defensores. Marvel, Punho de Ferro. Sense8. Sense8. 8. Black Mirror. Quando me explicaram Black Mirror, até fiquei com vontade de ver o Black Mirror. O meu filho me ensinou, pai, você tem que ver o Black Mirror. Eu falei, Black Mirror, pai, filho, eu estou lendo a Bíblia. Ele disse, mas tem que ver Black Mirror. Então, vou ter que ver, né? 3%. Obrigado. Eu sou muito espertos neste lugar, misericórdia. Orange is the New Black. Viking. E séries que aproximaram, séries para ver em família. Stranger Things. 13 Reason Why. Desventuras em série. Gilmore Girls. Um ano para recordar. Star Trek Discovery. Caçadores de Trolls. A guitarrista. Fuller House. Ai, várias mãos. Atypical. Chef's Table. N-Y-N-E. Bom, todas essas séries são séries muito importantes. Agora eu gostaria que você pegue um papel. Pegue um papel e uma caneta. Você me vai ajudar na pregação. Por favor, pegue um papel e uma caneta. Se não tiver, tem que fazer ou me mandar um WhatsApp. Me manda um WhatsApp. Anote meu telefone. Meu telefone é +56. Se não tem papel, na geração do papel temos a tecnologia. Anote meu telefone.
mais 56, mais 56, 9, mais 56, 9, 95, 42, 92, 30. Vou repetir. Mais 569, 95, 42, 92, 30. Me vai enviar agora uma mensagem a meu telefone. Vou receber aqui aproximadamente 1500 mensagens. Mais 569, 95, 42, 92, 30. E vai aparecer agora aqui na tela, a tremenda tela que o pastor Cláudio comprou, graças a Deus. Eu falei com os meninos que trouxeram a tela e falaram que era uma oferta para a igreja. Graças ao Senhor. Abençoamos os amigos que ofertaram essa tela para a igreja, fica muito boa. Já pode ficar aí mesmo. Então aí está o telefone, você me vai mandar 5 séries, em ordem de mais importante a menos importante, 5 séries que você assiste. 5 séries que você assiste. 5 séries. Me vai mandar pelo telefone, no meu telefone. Amém? Aí estão chegando, estão chegando, estão chegando. Estão chegando 800 mensagens, 850. Esta, la Casa de Papel. Casa de Papel não mencionei, Casa de Papel. É verdade, la Casa de Papel é uma série espanhola. 3% de 100 perdidos no espaço. Me colocaram aqui. Essas são as séries que nós estamos vendo. Outra série aqui, Grey's Anatomy, Stranger Things, Black Mirror, Prison Break, Drop Deep, Diva. Então aqui tenho outra, Stranger Things, Teen Wolf. Tenho aqui outra de Pretty Little Liars. Tenho aqui, parece que é aqui essa pessoa conheço, não vou dar um nome para não expô-la. De Vampire, Los Vampiros Diaries, Supernatural, Teen Wolf, Stranger Things, Orphan Black. Aqui tenho então esta pesquisa que estamos fazendo aqui, muito importante. É muito fundamental, porque a maioria dos que estão aqui nesta igreja escutam a mensagem do domingo, uma mensagem que dura uma só hora, 1 hora de culto. Alguns de vocês participam porque são muito bons de culto, participam dos cultos. Se você calcula na semana, o que você está recebendo de palavra de Deus não supera o quanto você assiste em TV e em séries. E a pergunta que eu faço, quem está formando a opinião nossa? A pergunta que eu faço é quem está formando a nossa opinião. Por isso eu não estou dizendo, deixa de ver séries. Eu vou ensinar hoje para vocês a caminhar acima da linha. Mas a pergunta que eu me faço, qual é a linha? Porque cada um pode ter uma linha diferente. Cada um de nós pode inventar e criar a sua própria linha. E às vezes as linhas que nós queremos superar são linhas que nós inventamos fora do caminho do Senhor, ou são linhas que em realidade não têm nada a ver com Deus. E é muito provável que, apesar de que você seja um crente verdadeiro, filho de um crente, neto de um crente, não esteja tendo uma linha que realmente seja consistente para superá-la. Então, de repente, eu pergunto, quem serão as pessoas que estão formando a nossa opinião?
E como nós podemos ver uma série importante, uma série muito boa, mas com um olhar um tanto diferente. E aqui então entra a vida de Davi. Porque Davi também é um cara que esteve acima da linha. Mas ele não é característica dele matar um gigante para nós considerarmos que é um homem que caminhou acima da linha. A parte das séries, também temos, não negamos que muitos adolescentes curtem alguns youtubers famosos. Hoje os youtubers, estar em YouTube, estar em Instagram, se tem tornado um tempo muito forte para cada um de nós. E também não estou em contra daquilo. O que eu estou em contra é de outra coisa. O que eu estou em contra é de que muitas destas séries podem se converter para nós uma anestesia social. Uma anestesia que não nos permite refletir com maior profundidade ou fazer uma crítica realmente à sociedade, na forma que se organiza, na forma que se apresenta. E então isso fala de pessoas que não são muito inteligentes, porque os caras que são inteligentes sempre estão acima da linha, acima dos fatores que hoje determinam a forma de viver. Ninguém nasce above the line, ninguém nasce desse jeito, ninguém nasce acima da linha. Todos chegamos a ser alguém que pode superar o nível ou a linha. Até o próprio Jesus diz a Bíblia que chegou a ser ou se tornou algo. Escute bem, em Hebreus capítulo 5, no verso 9, o próprio Jesus diz assim a palavra de Deus: e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se tirarmos duas palavras deste texto bíblico, poderia ficar este texto bíblico deste jeito: depois de ser, ele se tornou. Depois de ser, ele se tornou. Se fecharmos nessas duas palavras, quer dizer que o próprio Jesus chegou a tornar-se, ou chegou a ser, o Salvador da humanidade. Nós dizemos, Jesus é o Salvador da humanidade, mas para que seja Salvador precisava morrer, não só nascer. Por essa razão, a palavra de Deus em nenhuma parte da Bíblia diz que celebremos o seu nascimento, sim que celebremos a sua morte. Quer dizer que mais importante que seu nascimento foi sua morte. Nós podemos ter um bom início e um mau término. Muitas pessoas começam de uma forma muito boa, mas terminam de um jeito muito ruim. Então o problema não é começar, o problema é como terminamos. Antes de continuar, eu gostaria que façamos um desordem, uma bagunça. Quanto tempo tenho, Daniel? Me falaram que 3 horas. Ah, tá, 20 minutos mais? 20 minutos mais. Gostaria que em 5 minutos, vamos fazer uma bagunça. Juntemos-nos de 5 pessoas e comentemos uma só série. Mas vamos a criticar a série. Quais são as coisas que você acha, não da perspectiva bíblica? Não vamos a criticar da perspectiva bíblica. Vamos a criticar essa série da perspectiva humana. O que você acha que não contribui para a sua vida nada? Se juntem, saiam desse lugar. 5 pessoas, rapidamente, 5 minutos. 5 minutos, só uma série. Vocês vão criticar essa série para mostrar depois o que quero chegar. Em 15 minutos vou chegar à conclusão desse tema e neste dia para continuarmos amanhã. Quero que vocês critiquem. Vocês vão ser os críticos de cinema hoje. O maior crítico dessa série vai ser você. Você tem que fazer trilha. Você vai ter que desmenuzar, fazer tudo para acabar com essa perspectiva da série. Junte 5. Os chilenos podem estar um em cada grupo. Os chilenos podem estar um em cada grupo para que não sejam todos juntos. Os que são bem do Chile. Um em cada grupo. Rapidamente, tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Tem alguns que ainda não se organizam aí. Pode se organizar. Vai lá, organize-se. Critique uma série. Vocês vê série, não? Não vê série? A moça que está rindo aqui comigo. Você vê série? Sim. Se junte aí com a Anne. A Anne é uma assídua assistidora de série. Isso aí está a Anne, amiga minha. Vai lá, junte 5.
pessoas, critiquem uma série que você acha, o que você realmente não gosta e que você acha que não contribui para a sua vida. O vinho não é série, né? Viking. Eu vou criticar aqui com o pastor. Ela na outra lá fora. Vamos então, temos pouco tempo. Vamos. Agora sim, eu vou pedir a três, só três dos grupos, só três valentes. O Pedro, vem Pedro. Vem aqui Pedro. Vem o Pedro. Vem a... Você vem aqui. E a Anne. Onde está a Anne? Vem a Anne, vem aqui. É que eu conheço o seu nome, então você está... Vem aqui. Uma crítica. E galera, presta atenção aí. Então, ó, eu vou falar de Stranger Things. Isso aí. E é pra fazer uma crítica, né? Tipo, eu não tive muito tempo pra pensar. Mas uma coisa que não atribui muito minha vida é a caçada deles aos monstros. Por quê? Porque eu não vou caçar monstro. Não tem como, tipo... Pelo menos eu nunca vi um monstro. Então, se vocês quiserem que eu casse, eu dou um jeito, demorou? É nóis. Ô Pedro,
Eu assisti Narcos, mas tipo, tinha algumas partes que mostravam umas coisas muito erradas. E é isso. Nosso grupo falou sobre La Casa de Papel e a gente pegou também que tem homossexualismo, vícios, que mais? Violência. Três séries: Casa de Papel, Narcos e Stranger Things. Uma salva de palmas para nossos expositores. Bom, e para entrar neste congresso tem que pagar a entrada. Quem pagou a entrada? Todo mundo pagou a entrada, mas não é a entrada. Para entrar nesse congresso tem que fazer isso. Consegui fazer. Vamos lá então, para terminar os 15 minutos que me restam, eu quero falar para vocês que a influência que produz a série, a febre que produz as séries na sociedade dos millennials e dos que estão vindo, se aproximando também dessa geração que está nascendo, é realmente significativa. Se nós queremos ter uma igreja influente, se queremos ter uma igreja influente, precisamos entender que as pessoas que são pessoas above the line são pessoas que estão acima da linha, são pessoas que pensam diferente, que pensamos diferente, e não podemos negar essa situação. Isso quer dizer que cada um de nós pode decidir nos tornar uma pessoa debaixo ou acima da linha. Isso também quer dizer que precisamos decidir hoje, neste tempo e nesta geração, qual será a nossa linha de medida. Porque se nós dizemos que vamos estar acima da linha, gostaria de saber qual é a sua linha. Porque você pode estar acima de uma linha inventada por você, embaixo de padrões morais que você inventou ou que a sociedade impôs para a sua vida. E podemos chegar a repetir o que a sociedade nos diz a nós, como deveríamos pensar, como deveríamos aceitar. Muitas coisas hoje, por exemplo, com relação ao aborto, com relação a algumas problemáticas sociais, é um negócio que todos os dias trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que nós aceitemos como normal a drogadição, a droga, que aceitemos o aborto, que aceitemos, certo, a homossexualidade, logo a zoofilia, logo, certo, também o abuso de menores. A sociedade caminha para lá, para que nós cheguemos a dizer, de fato, não é tão ruim. Tem pessoas, eles também amam, né? Eles também sentem amor. Então, embaixo da prerrogativa ou do cartel do amor, do cartaz do amor, podemos aceitar qualquer coisa na sociedade. De fato, no Brasil, vocês estão vivendo uma grande crise de corrupção. Pode ser que em algum momento dado aceitemos a corrupção como algo normal. E de fato, isso é baixar os níveis da nossa linha, é colocar uma linha muito baixa, que qualquer um poderia elevar ou estar acima. Mas quando nós vemos a linha que Deus tem preparada para nós, então nós dizemos, bom, o grande desafio que hoje tenho em frente desta sociedade é caminhar acima de uma linha que não é inventada por mim, sino uma linha proposta por Deus. Vejamos então a continuação neste congresso, dois homens ligados pelo projeto de Deus. Pretendo nestes 2 dias, hoje como introdução e amanhã continuar a falar sobre 2 homens da Bíblia que realmente ultrapassaram os padrões da linha posta pelo próprio Deus. Estes são referentes, ou foram referenciais poderosíssimos na cultura israelita. Enfrentam um destino igualmente diferente. Os 2 chegaram a ser rei, mas de forma diferente. Apesar de que os 2 chegaram a ser rei, não podemos negar que a forma como chegaram a ser rei é muito, mas muito diferente. Quando nós pensamos em Davi e em Salomão, pensamos em pessoas que foram rei, pai e filho. Mas se você vai estudar profundamente a experiência do rei Davi, como chegou a ser rei, é muito diferente da experiência que teve Salomão. Salomão é o cara que recebe uma herança, ele recebe a herança do reinado. Davi não recebe herança. Davi conquistou o que ele conseguiu na vida. Deus chamou ele, mas não foi seu pai rei. Ele chegou a ser rei por uma disposição divina. Davi vem de uma família pobre, de pastores de ovelhas, e Salomão não. Salomão nasceu em berço de ouro, nasceu crente, como muitos de vocês nasceram crentes.
Muitos de seus pais, que hoje são seus pais, seguramente eles tiveram uma experiência de conversão. Em algum momento da vida, eles tiveram um encontro com Jesus Cristo, e isso pode marcar a diferença. Essa é a forma que define algumas coisas na vida deles, do Salomão e de Davi. Quando vocês se casarem, sejam pais, vão ser iguais a seus pais. Em que vão ser iguais? Vocês vão ser iguais a seus pais do fato de ser pai. Seguramente vocês vão gerar filhos. Ainda, todavia, alguns não terão o êxito que eles tiveram. Pode ser que alguns de vocês não tenham o êxito que ele teve. Outros, com certeza, vão superá-los. Você poderá estar acima ou abaixo da linha de seu pai, do legado que ele deixou para você ou para a sua vida. Seria difícil definir com precisão aquilo, já que a relação que existe entre o pai Davi e o rei Salomão, e a relação que teve Davi com seu pai Jessé não foi muito boa. Por exemplo, quando nós vemos essa situação de nós mesmos, se poderíamos superar a linha que os nossos pais deixaram, e começamos a estudar a vida dos homens de Deus na palavra de Deus, começamos a perguntar-nos como eles chegaram ao lugar onde chegaram, como eles puderam superar a linha divisória e se tornar uma borderline, como puderam conseguir aquilo, como podemos chegar a um caminho daquilo, como nós podemos inclusive superar a linha que os nossos pais deixaram. Quando vocês então se casarem, vão ter essa experiência. Por exemplo, Davi tem uma linha a superar. Essa linha a superar, a linha de Davi, não é a mesma linha que tem Salomão a superar. E eu pergunto, qual é essa linha? Qual é a linha que superou Davi? Como caminhou acima da linha? E que linha tinha para poder caminhar acima? Encaixaria Davi num rapaz idealista? Era um rapaz idealista que aproveitou a oportunidade aos 17 anos de idade em frente de um Golias para dizer, bom, esta é a minha oportunidade para me tornar rei? Ele pensou naquilo, ele fez aquilo porque queria conseguir o reinado, que queria conseguir a promoção diante do mundo que ele vivia. Será que esse pensamento estava enchendo seu coração? Eu acredito que não. Quem é capaz de arriscar ele mesmo, é capaz de arriscar a sua própria vida pelos princípios que tem? Que leva Davi a enfrentar a Golias? O desejo e a promessa que o rei fez de dar a filha e liberar de impostos a família e dar recursos, dar uma vida prominente econômica. Quem colocou esses princípios na vida do Davi? Foi seu pai? Quem foi? Foi sua mãe? Seus irmãos mais velhos ensinaram a ele ter aqueles princípios de moral, de temor de Deus. Quem influenciou a vida de Davi? Quem foi a pessoa que estava com Davi? Bom, eu poderia argumentar hoje na palavra de Deus que não foi seu pai Jessé. Jessé, em realidade, não considerava Davi nem como seu próprio filho. Era quase uma pessoa esquecida na família. Os seus próprios irmãos também não gostavam muito dele. Seria difícil então definir com precisão quem foi aquele que influenciou a vida deste rapaz com 17 anos de idade. Seria muito difícil, já que a relação que ele tinha com seu pai e seus irmãos não era muito boa. No verso 28 do 1 de Samuel, capítulo 17, diz que quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouvindo Eliabe o que Davi tinha falado, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. E sabe o que disse o irmão mais velho? Seguramente a experiência de vocês também em algum momento foi similar. Se você é o irmão mais novo, ele disse: por que desceste aqui? Pergunta o irmão mais velho que estava na guerra, estava enfrentando a Golias, estava com o exército de Saul. E então ele pergunta: por que você veio até aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, lhe disse ele, e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Isso você fez. Você é um cara que queria ver a peleja. Eu vejo um dia inteiro você vendo filme de guerra. Então você é apaixonado por guerra. Você chegou aqui para ver como nós conquistávamos a Golias. Essa é a verdade. Fala a verdade. Está todo dia aí assistindo, então você tem imaginações na cabeça e de repente você está em uma praça. E numa praça
e se acabou a força, a energia, acabou a força e ficou todo escuro. E você pensa, ataque zombie, ataque zumbi, né? Olha que a resposta de Davi revela que ele já pensava acima da linha. Ele é um cara que pensa acima da linha. Ele responde: que fiz eu agora? Quantas vezes vou responder nessa? Que eu fiz agora? De que de repente repreende na adolescente: eu falei. E você diz: que eu fiz agora? Com cara de adolescente. Esse agora revela Davi, que eu fiz agora era porque em realidade já há muito tempo tinha problema com seus irmãos. Esse agora revela que a perseguição de seus irmãos era algo comum na vida dele. Revela que antes já tiveram alguns atritos. E fecha a sua fala com uma resposta que revela que ele não encaixa no sistema que vivia Israel. Como fecha a sua questão, Davi? Ele diz: eu só fiz uma pergunta. Só. Esse é o perigo. Na sociedade na qual nós vivemos, fazer perguntas pode ser sinônimo de rebelião. As pessoas que têm muitas perguntas são pessoas que caminham acima da linha. Os que fazem perguntas porque pensam. E os que pensam têm questionamentos na sua cabeça. E muitas vezes, por muitos anos, a igreja se tornou uma silenciadora das questões da adolescência, da juventude. Não podíamos responder questões. Não podíamos responder porque um questionamento de um adolescente seria considerado uma rebelião. Mas eu venho a salvar vocês, a dizer que vocês têm que ter perguntas. Tem que ser pessoas que perguntam. Temos que ser até o ponto de ser divergentes. Um divergente é aquele cara que tem muitas soluções para uma só questão. Não como o sistema anterior que nos formou a todos nós, a geração passada, a geração Baby Boomers, a geração X, toda aquela geração ideologizada por um só pensamento. Estamos em frente hoje com adolescentes que estão vendo 1000 coisas, 30 séries, podem ver. Podem responder o celular, não como nós. Eles podem responder o celular com 2 dedos. Todo millennials responde o celular com 2 dedos. 2 dedos. Eu já, é para mim difícil com 1 dedo. Eles não, estão assim. E assistindo filme. Na verdade, já conversou com seu pai, que é de outra geração, por WhatsApp? Já conversou com ele? Então você manda uma mensagem, seu pai responde para você e diz aí: pai está escrevendo. 2 minutos. Pai continua escrevendo. E de repente chega: ok. Não é verdade? Bom, essa é a geração de vocês. Uma geração diferente. Que nós precisamos levar vocês a ser uma pessoa, uma geração que pensa diferente. Vocês podem ser arrastados pelo mundo de hoje para que pensem como o mundo de hoje. As séries podem influenciar poderosamente nas suas vidas para vocês se tornarem o que as séries estão dizendo e propondo para vocês. Vocês podem, um dia de manhã, até aceitar o que vocês veem nas séries e questionar o que pregamos no domingo na igreja. E seguramente muitos de vocês já questionaram as coisas que pregaram aqui no púlpito. Por quê? Porque a série se tornou muito mais poderosa na sua vida que o que estamos pregando no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o grande problema. Como podemos compatibilizar? Como podemos nós ser questionadores? Como nós podemos realmente nos sentarmos em frente da TV, em frente da Netflix e dizer: eu vou ser um crítico desta série? Como eu posso dizer: cara, esse cara está furando, não está fazendo certo, eu não gostei do que ele diz, eu não gostei da mensagem que está detrás do que está dizendo, não gostei. Então essa é a situação. E a pergunta que Davi faz, que converte a Davi de um homem que está acima da linha, fez uma pergunta. Qualquer um de nós ficaria pensando que ser acima da linha é matar um gigante, mas eu falo que não é matar um gigante. Isso não foi o que determinou que Davi estava uma borderline. Conheço muitos homens que mataram gigantes e sempre têm estado abaixo da linha. Tenho homens que conquistaram o Everest, mas que sabe que estão debaixo da linha. Estão debaixo da linha dos aspectos morais, porque a vezes a linha significa ter êxito econômico.
Porque às vezes a linha que nos ensinaram na sociedade é ter um título profissional. É porque às vezes estar acima da linha é ter muito boas notas, qualificações na escola, mas deixamos coisas que são sumamente importantes na vida. Por quê? Porque a sociedade impôs para nós uma linha. E nós dizemos, não, essa é a linha. E então temos hoje presidentes presos no sul do Brasil. Temos pessoas que estão envolvidas em corrupção, mas eles têm êxito econômico. Vejam a sua conta econômica, vejam seu dinheiro, vejam o carro que ele dirige. E vocês vão ver que eles estão acima da linha. Vocês vão ver que vão ser reconhecidos e aplaudidos porque são bons cirurgiãos, são bons médicos, bons cientistas e bons matemáticos. Mas na sua vida interior, na sua vida familiar, não estão acima da linha, estão debaixo da linha, estão por debaixo da linha, a quilômetros da linha. Sabe por quê? Porque a sociedade nos ensinou uma linha que não é a linha de Deus. E a sociedade de Davi, ele vivia a mesma coisa. Enquanto Davi estava matando ursos e leões e pensando e louvando a Deus, quando o cara chega, encontrou uma sociedade tremenda por um só gigante, e ele não enfrenta o gigante para conseguir uma coisa, senão que enfrenta o gigante porque o princípio e os valores que ele tinha estavam sendo ultrapassados, estavam sendo ofendidos, afrontados. Então quando ele tem um valor, ele tem uma linha que superou a qualquer um, ele chega já sabendo que é superior da linha, da média social no povo de Israel. Então eu pergunto, quem impulsou a Davi a matar a Golias? Não foi o desejo de ser rei, não foi o desejo de superar a sua situação econômica, apesar de que poderíamos pensar aquilo pela pergunta que ele mesmo faz. Sabe o que ele pergunta quando ele chega? Que farão aquele homem que ferir aquele filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Em 1 de Samuel, capítulo 17, verso 26. O povo respondeu o quê? O povo falou com os olhos cheios de gordura. O povo falou com a esperança de superar a sua linha econômica. O próprio José estava orgulhoso de que seus filhos fossem, sabe o quê? Pessoas do exército de Saul, mas não estavam nem aí com a vida moral deles, com o caráter deles. Eles não estavam nem aí com as coisas que decidiam na vida diária. E pode ser que teus pais tenham colocado sobre você uma linha social. E eu venho inclusive a derribar o que seus pais colocaram como muito importante na sua vida. Vocês podem mudar inclusive o pensamento de muitos pais que não são compromissados com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque não significa que vocês estejam sentados aqui que seus pais são bons crentes. Não significa, senhores. Não significa que vocês estejam sentados aqui que seus pais são compromissados com Jesus Cristo, que estariam dispostos a entregar a sua vida para servir a Jesus. Não significa aquilo, não é sinônimo. Estão aqui, sabe por quê? Porque vocês também têm uma necessidade de Deus, cara. Porque vocês também têm questões no seu coração. Porque vocês também têm lutas na sua própria vida. Porque vocês também enfrentam situações no seu quarto quando ficam fechados, quase em depressão, se perguntando se a vida é desse jeito mesmo. E então o que fazemos? Assistimos uma série que de repente em um estado de depressão pode identificar a tua vida e dizer, nossa, de repente a vida é desse jeito mesmo, a vida é assim mesmo. E eu aceito então a série como se for a realidade e questiono a Jesus Cristo, que em realidade é a verdade que pode motivar o meu coração. Esse é Davi. Davi é um cara que enfrenta socialmente. Davi é um cara que pensa diferente, que não tem nenhuma dúvida para fazer uma pergunta, até considerado rebelde pelo seu próprio irmão. Mas eu prefiro ser rebelde, mas perguntar, é a vida desse jeito? É assim mesmo? Servimos a Jesus Cristo ou servimos a um sistema? Servimos a Deus ou servimos a um sistema colocado, inventado pelos homens? Temos o caráter de Cristo e a marca de Jesus na nossa vida. Estamos dispostos a enfrentar a sociedade? Ou só nos movemos em massa, como as pessoas fazem greve hoje? Fazem greve em massa, jogam pedras, a polícia, fazem um monte de distúrbio, pero em massa, mas sozinho. Tem um valor como Davi. O valor como Davi é estar sozinho e fazer uma questão e perguntar algo. Porque os que estão acima da linha fazem perguntas inteligentes. Os que estão acima da linha não compram, não abrem a boca e engolem todo. Os que estão acima da linha, eles pensam, eles baixam a cabeça, eles oram e dizem, Senhor, será desse jeito? Porque muitos de vocês
Se você não encontra Jesus Cristo como Davi encontrou, lhe profetizo, seu futuro depois dos 18 anos, 19 anos, 20 anos, será longe de Jesus Cristo. Muitos de vocês chegaram a este congresso, sabe por que estão? Porque seus pais são crentes, porque seus pais são pastores. Mas se vocês pudessem decidir, decidiriam estar fora da igreja. Mas aqui estou para enfrentar vocês, para falar a minha experiência, para falar para vocês e dizer que ainda há uma motivação em Jesus Cristo. Amém. Que as pessoas pensar profundamente na verdade, podem encontrar a verdade. Amém. Que os jovens e adolescentes como Davi podem enfrentar um gigante, mas um gigante é o menos que pode fazer. Matar um gigante não é o negócio que fez Davi. O que fez Davi é perguntar-se uma pergunta em meio de uma crise social. Todo mundo falou para Davi: o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Ele então mata Golias, não para conseguir algo, porém porque pensa diferente. E o que revela que ele e uma borderline são suas perguntas, que escondem como ele pensa. Porque quando você pergunta algo, é porque você pensa. A geração pensante, esta geração dos millennials, que é a geração que está surgindo agora, é uma geração que se atreve a pensar, uma geração que está longe da ditadura militar, uma geração que pode pensar diferente. Se voltamos um pouco, ele responde a seus irmãos, ou a seu irmão mais velho, e lhe disse: fiz somente uma pergunta. Isso incomoda teu coração? Isso incomoda uma sociedade quando temos pessoas que perguntam? Se você tivesse aqui o ex-presidente Lula, o que você perguntaria? Se você tivesse a Jesus Cristo, o que você perguntaria? Porque pelo fato da sua pergunta determina o que você está pensando. Os que não têm nenhuma pergunta nunca pensaram. Jesus Cristo é o maior homem na terra, com as melhores perguntas que eu já vi na vida. A liderança de Jesus Cristo não está no fato de mandar, de dar ordens. A liderança de Jesus Cristo está fundamentada na influência. E sua influência está feita cheia de perguntas. Quem você acha que sou eu? De quem é a moeda? Quem vocês estão conversando? Quem é o maior? Sempre fez perguntas. Jesus está cheio de perguntas. Aquele que sabe todas as coisas da vida está cheio de perguntas. E vocês estão cheios de perguntas. Por que seguimos a Jesus Cristo? Por que estamos em um congresso? Por que temos que fazer o que fazemos? Por que levantamos as mãos para cantar e adorar? Por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz do Calvário? Tem outra resposta? Tem outra alternativa? Quando tem pessoas sinceras e above the line, são pessoas que podem chegar até Jesus Cristo através das perguntas. Para terminar, 3 coisas que vamos a desenvolver neste congresso. Primeiro, 3 verdades fundamentais de above the line. Primeiro, os above the line têm perguntas. Segundo, os above the line têm respostas. E terceiro, são coerentes. Se você quer ser um above the line, tem que ter perguntas. Se quer ser um above the line, tem que ter respostas. E se quer chegar a ser um above the line, tem que ser coerente. Se não tem essas 3 coisas, você é um cara que mata gigantes, mas não está acima da linha. A igreja evangélica está sujeita à inspiração de matar gigantes, mas não tem problema a sua moral, não tem problema seu caráter, não tem problema a sua vida. O importante é que você matou um gigante. Vamos a desenvolver essa ideia. Davi, que o maior que fez não foi matar um Golias, sino ter perguntas em meio de uma sociedade que todo mundo pensava do mesmo jeito. Fique de pé. Aleluia. Pergunta-se em seu coração: quais são as últimas perguntas que você fez para seu pai? Perguntas inteligentes. Você é uma above the line.
Cara, se você olhar no espelho, você está cheio de medos às vezes. Está cheio de dúvidas. Quando você olha a sua própria vida, você diz: eu estou cheio de dúvidas. O que vou estudar? O que vou ser na vida? E quando sair da faculdade, o que eu vou trabalhar? Como vou enfrentar a vida laboral? Quem vai estar do meu lado? E se morrer meu pai e minha mãe? E se os pais, como muitos de vocês, seus pais se divorciaram, o que eu faço agora? Eu vivo só com minha mãe? Nunca tive meu pai do meu lado? Estou sozinho? Fui abandonado? Eu sou filho de pastor. Cara, meus pais estiveram todo o tempo na igreja, viviam na igreja e me levavam para a igreja, mas eu fazia a minha vida, cara. Você pode decidir. Porque quero dizer para vocês que a sua decisão, a transcendência da sua decisão é só para a sua vida. Não tem outra coisa. Por isso o Senhor nos leva cada um de nós a fazermos perguntas. Se você não é uma geração que pergunta coisas inteligentes, nunca será uma Bob Dylan. Matar gigantes é moleza. Feche seus olhos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Vou pedir aos músicos, ao Ministério de Louvor, que passe para frente. Vamos a louvar o Senhor com uma música rapidamente. Eu penso, queridos, que nas mãos de vocês está a grande responsabilidade de poder mudar a história e o seu entorno, o seu redor, mudar as pessoas. O Bob Dylan não anda pela vida dizendo que matam gigantes. Os Bob Dylan vão pela vida se perguntando: como posso conhecer melhor a um Deus tão poderoso como esse? A consequência dos Bob Dylan é matar gigantes, mas não é o fim, é consequência. Feche seus olhos e comece a orar. Fala para Deus agora: Senhor, quero pensar, quero sair deste congresso sendo uma pessoa que critica, não a Bíblia. Não critico o teu nome, Jesus. Vou criticar esse sistema. Vou pensar por que as pessoas fazem do jeito que fazem, e como eu posso ser uma resposta poderosa para uma sociedade que está igual à sociedade de Davi, cheia de medos. Tremendo, Senhor, tremendo diante de gigantes. Mas nós, Senhor Jesus, estamos sendo preparados no forno teu. Estamos sendo preparados na vida teu, na vida tua, nas tuas mãos, na tua presença, no teu poder, na tua graça, na tua verdade. Pai, eu sei que muitos que estão aqui viveram as marcas do abandono, foram abandonados por seus pais. Muitos deles têm pais que não foram uma boa testemunha para eles. Muitos dos adolescentes que estão aqui foram marcados por maltratos de palavras, foram ofendidos, muitos deles, Senhor Jesus Cristo, viveram, Senhor, as marcas do silêncio dos pais. Muitos pais estiveram perto deles, mas parece que estavam tão calados, que não saíam palavras. Muitos dos que estão aqui queriam falar, queriam conversar, queriam expressar, mas não sabiam como fazer, como falar das emoções, dos sentimentos que estão em seu coração. Muitos dos que estão aqui queriam ter um pai do lado para poder falar, mas seus pais estavam tão atarefados com o trabalho, tão cansados, que passou a sua adolescência, passou o tempo de ser criança, e hoje estão entrando na juventude por um pai que guardou silêncio. Mas, Senhor Jesus, aqui estamos sendo preparados para se converter em Bob Dylan. A Bob Dylan. Esses são
os que vão perguntar perguntas inteligentes. Estes são os que vão ter respostas inteligentes. E estes são os que vão ser coerentes com essas respostas. Os que perguntam: Senhor Jesus, tem uma forma de pensar diferente. Leva estes jovens, Senhor, a questionar, para poder, Senhor, encontrar uma resposta sua, em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos. Levante suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Fala no meu coração. Dá-me uma ideia. Impacta o meu coração. Me leva a pensar. Me leva a questionar a minha própria vida. Quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, tem 1000 perguntas na minha mente. Eu quero ter, Senhor, a Tua resposta. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, sim, Senhor. Te alabamos, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, este dia. Conhecer Jesus, queremos saber de Ti, se realmente pode, Senhor, responder às questões do nosso coração. Eu sei que em Ti, Senhor, há respostas, respostas verdadeiras para a nossa necessidade, respostas profundas para as questões do nosso coração. Eu sei que tem respostas, Senhor. Uma experiência com o poder do Espírito de Deus, para que saibam que são importantes para Ti, Jesus. Enche seu coração, enche sua vida, Deus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Te quero conhecer, Jesus. Jesus, revela-te sobre a nossa vida. Fala com nós, Deus. Muestra-nos el camino. Habla nuestra vida, Senhor. Y muéstranos tu verdad. La verdad, Dios mío, que fue tan real en la cruz del Calvario. En la cruz se reveló, Senhor, a tua resposta. Que a tua resposta venha sobre nós. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Rapidamente. Se você tem uma pergunta verdadeira, você vai vir até aqui. Eu não vou
responder a pergunta. Uma pergunta difícil para Deus. Uma pergunta difícil que você acha que é difícil. Se você tem uma pergunta, se você tivesse a Jesus Cristo em pessoa e você quisesse perguntar uma pergunta que de repente dá temor perguntar, gostaria que você venha até aqui na frente e diga: Jesus, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para ti e vou esperar a tua resposta. Saia de seu lugar. Vamos orar pela tua vida. Porque se você não tem pergunta, você não pode se converter no Above the Line. Os que têm perguntas, como Davi, são pessoas que podem chegar a estar acima da linha. Venha, saia de seu lugar. Vamos orar contigo com o pastor. Saia rapidamente que temos pouco tempo. Se tem uma pergunta que você gostaria de fazer para Jesus, saia de seu lugar e diga: eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para ti, Jesus. E não tenho medo de perguntar. Não tenho medo de perguntar. Não tenho medo de perguntar. Eu quero uma resposta, Senhor. Uma resposta sua. Por que, Senhor? Por quê? Porque às vezes o mundo se torna mais desejável que a tua pessoa. Porque às vezes o mundo parecesse melhor. Porque às vezes o mundo lá fora, a droga, ali, na boate, porque é muito melhor. Por quê? Porque os jovens estão mais fora que adentro. Porque tem mais jovens numa danceteria que dentro de uma igreja. Porque jovens estão buscando no mundo e não buscam de ti, Senhor. Essa é a minha pergunta. Se o Senhor é tão bom, se o Senhor é tão bom, por que as pessoas não podem te conhecer, Jesus? Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta que eu faço. Porque tem pessoas lá fora que superam o nosso número. Se hoje você vai para uma danceteria, está cheio de pessoas da tua idade. Porque tem umas pessoas lá fora que querem. Algo está errado, algo está mal. E eu tenho essa pergunta para Ele. E eu quero saber a tua resposta, Senhor. Porque pode ser que na pergunta encontremos a resposta. E pode ser que a resposta não seja Ele, sejamos nós. Pode ser que o problema não é Deus. O problema pode ser que não seja a igreja. Pode ser que o problema sejamos nós. Sejamos o cristianismo que vivemos. O cristianismo medíocre que vivemos. O cristianismo de açúcar e papel que vivemos. Pode ser que nós sejamos a resposta de um mundo que não conhece Deus. Pode ser. Eu acho que aqui está a resposta para o mundo perdido. Deus, eu te rogo, Deus, que venha, Senhor, sobre esta geração para levantar uma revolução, um avivamento poderoso de amor e de graça. Que os abraços mais carinhosos e cheios de amor saiam deste lugar e que possamos vencer as linhas sociais, as redes sociais da individualidade. Que nós nos preocupemos verdadeiramente, aunque a sociedade nos imposta a individualidade. Nós vamos mudar a sociedade. Nós estaremos em meio da mídia. Nós seremos a estatística. Nós seremos a pesquisa social. Seremos a resposta do fracasso social. Em nome de Jesus Cristo. Eu acredito que a geração ainda não vou fechar os olhos até ver um grande avivamento na juventude da Latinoamérica. Eu não vou fechar os olhos até ver um avivamento na Latinoamérica de centos e milhares de jovens servindo a Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Eu vou pedir aqui, enquanto cantam, vou pedir ao pastor que me ajude a orar. Vou pedir ao pastor que me ajude a orar. O Daniel, o líder, que me ajude a orar. Vou pedir ao Binho que me ajude a orar. Os que são líderes, que me ajudem a orar. Vem aqui, por favor, oremos por estes jovens e peçamos a Deus: Senhor, traga a resposta para a nossa geração, porque os nossos filhos serão melhores que nós. Nossos filhos estarão na frente. Nossos filhos usarão o púlpito o dia de manhã para poder influenciar uma geração. Aqui estão as pessoas que pensam. Aqui estão as pessoas que pensam diferente, que podem viver o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Pode vir aqui, ore ao Senhor Jesus.
podemos ter duas propostas: seguir a corrente de todo mundo ou ser um cara de pau e pensar diferente. Quem está falando contigo, um cara de pau que pensou diferente, que fez perguntas difíceis em momentos difíceis, que caminhou em contra da corrente porque pensava e dizia: as coisas não podem ser do jeito que estão. Você pode ser uma pessoa que na escola pensa diferente. Você não pode dizer amém a todas as coisas que seus amigos falam amém. Você não pode dizer sim a todas as coisas que seus amigos dizem que sim, porque isso revela que você não pensa. Você pode pensar diferente. Você não pode pensar. Você não pode pensar. Não destrua a oportunidade que vem de decidir e de pensar diferente. Você é um homem inteligente. Você é uma mulher inteligente. Não permita que a sociedade determine como